Olá, sou o Dr. Júlio César. Estamos hoje aqui para falar sobre um outro assunto controverso e sobre grandes descobertas. As duas maiores descobertas do século que foram feitas no ano passado, no ano de 2016. A parte cromossômica, a parte de DNA, eu vou abordar numa série de entrevistas nossas aqui, uma série de palestras nossas. O cromossomo nosso foi desvendado há 10 anos atrás, projeto Genoma, e só 3% desses cromossomos são conhecidos hoje. 97% é uma obscuridade total. Não se conhece 97% ainda deles. O que se determinou é que o gene não é Deus. O gene não é soberano. O gene não tem uma expressividade de 100%. Não é porque você alberga um gene para uma doença que você vai ter aquela determinada doença. O gene representa 40% das possibilidades suas de adoecer. A parte nutricional e a parte ambiental são os outros 60%. Portanto, controlando a parte nutricional e ambiental, nós conseguimos fazer com que o gene fique quiescente por toda a vida e ele não se manifeste. E mesmo que o gene tenha se manifestado, a gente consegue fazer com que ele se cale e não se manifeste. Isso foi uma descoberta extraordinária, porque nós pensávamos que as doenças de origem genética, de origem familiar, quase todas não tinham tratamento. E a parte ambiental e nutricional hoje representa 60% de todo o tratamento, com grande possibilidade de cura. Não que nós vamos remover o gene. Ninguém remove o gene. Quem falar que vai remover o gene está mentindo. Nós vamos fazer com que ele fique calado, com que ele não se manifeste. Bom, por que eu estou falando em gene? Por que eu estou falando em cromossoma? Porque nós descobrimos nesse projeto Genoma que as células, elas se replicam a todo momento, elas se dividem a todo momento. As células morrem e novas células são produzidas. Por exemplo, as células do aparelho digestivo são as que mais se reproduzem. Elas se dividem praticamente a cada 6, 8 horas. As células do sangue são trocadas a cada 120 dias. Depende do órgão, há uma apoptose, uma morte celular diferente programada. Mas quando ocorre essa divisão celular, uma parte uma parte cromossômica chamada telômero, ele se encurta. Toda vez que a célula se divide, o telômero encurta. E o encurtamento telomérico encurta os anos de vida. Ou seja, a nossa vida é diretamente proporcional ao tamanho desse telômero. Até que chega um ponto que o telômero está tão curto que você morre. Isso nós já sabemos há 10 anos atrás. Então imagina o número de pesquisas de drogas testadas de 10 anos para cá, para alguma droga tentar estancar o encurtamento telomérico nas divisões nucleares, porque a divisão nuclear é inexorável, é fisiológica. Temos que dividir as células para recompor o nosso corpo. E o ano passado, 3 grandes laboratórios da Europa e um dos Estados Unidos descobriram o Elixir, descobriram aquele produto que barra o encurtamento telomérico nas divisões nucleares. E pasmem, essa descoberta, publicada no New England Journal of Medicine, primeira página, maior revista médica indexada do mundo, publicado na Folha de São Paulo, 4 páginas, publicado na revista Isto É, 5 páginas, como hormônio da juventude, chama-se testosterona. Justamente ela que eu emprego há 35 anos, há 32 anos aqui, e fui tão criticado e vilipendiado pela classe médica, com mais de 35 sintomas diferentes, e eu não via nenhum deles, em todos os pacientes, nessa evolução de 32 anos. A testosterona é o único hormônio que impede o encurtamento telomérico, aumentando os anos de vida e fortalecendo a parte cardiovascular, justamente o contrário do que se falava. Os detratores estão todos quietos, ninguém se manifestou. Muitos médicos não conhecem ainda. Mas o que ficou estabelecido, homens e mulheres que têm um nível hormonal de testosterona abaixo da média necessitam de reposição hormonal. E vejam, eu faço reposição hormonal para mulheres em menopausa com testosterona há mais de 25 anos. Eu já imaginava que ele tivesse esse poder. Deus mostrou para mim e eu usava, eu empregava isso daí.
quando a gente fala que a testosterona é uma bomba, na realidade a testosterona não é uma bomba coisa nenhuma. Quando bem empregada, só tem soluções práticas. A bomba é o estrogênio, principal hormônio feminino. Nós temos 3 hormônios femininos, estriol, estrona e estradiol. O hormônio da pílula, 98%, é o estradiol, principal estrogênio. O hormônio da pílula, para você ter uma noção, de 60 para cá, com a liberação sexual, e de 70 para cá, com a liberação das pílulas, morreram-se mais mulheres do que na época da Inquisição. Na época da Inquisição, a mulher era rotulada como feiticeira, jogada numa fogueira, sem direito a advogado. Morreram-se mais mulheres, 60 para cá, 70 para cá, com câncer de mamas, câncer de endométrio uterino, com trombose, com embolia, com infartos, com derrames, do que na época da Inquisição, culpa dessa bomba que é o hormônio feminino. Agora veja bem, a mulher entra em menopausa, o ovário para de produzir o estradiol. O que o ginecologista ou outro médico faz? Joga uma reposição hormonal com estrogênio, limitando a vida dela para o resto da vida, praticamente, e ceifando a qualidade de vida dela. Então, a testosterona, ela não só impede o encurtamento telomérico, como ela dá ganho de massa óssea para a mulher, impedindo osteopenia, osteoporose, como aumenta a lubrificação a nível vaginal, como melhora a libido da mulher, como tira ondas de calor e fogacho, como ativa todo o metabolismo, queima gordura em grande quantidade e faz com que ela tenha um corpo bonito, porque aumenta o teor de massa muscular. Efeito colateral? Nenhum, quando com orientação médica. A segunda grande descoberta chama-se naltrexona. Naltrexona é um antagonista opiáceo. O que é isso? É um produto usado há mais de 15 anos para viciados em álcool e heroína, na dose de 50 a 100 mg dia. 4 laboratórios do ano passado, fazendo pesquisas há 7 anos, usaram microdoses de naltrexona diária, 4,5 mg, 1/10 da dose mínima, era de 50 a 100, usaram-se 4,5 mg todos os dias. E o que aconteceu após 6 meses de uso ininterrupto? O sistema imunológico se aflorou, se exacerbou de uma determinada maneira que 250 tipos de cânceres existentes no mundo são curados ou não aparecem. 150 doenças autoimunes são curadas ou não aparecem. Asma brônquica, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, dermatopolimiosite, síndrome de Sjögren, poliarterite nodosa, líquen plano, uma doença mais cabeluda do que a outra. Não sei qual escolher das 150. A naltrexona elimina. E a naltrexona, por ativar tanto o sistema imunológico assim, faz com que você não tenha viroses de repetição e nem precise tomar vacinas mais. Então a naltrexona é um espetáculo. Aí você pergunta, e qual é o efeito colateral dela? Nenhum, zero, porque a dose é 4,5 mg. Você manipula, toma-se uma cápsula por dia no seu jantar, tá? E só tem efeitos benéficos, extraordinários. Foram 2 descobertas que eu reputo como médico, que talvez até o ano 2050 não vão surgir descobertas desse vulto, dessa importância, dessa magnitude, como aconteceu no ano passado. Todos os pacientes meus, homens e mulheres, fazem uso de testosterona e naltrexona. Mulheres em menopausa, eu tenho com 96, 90, 85, 80, 75, todas com qualidade de vida física e mental. As mulheres ressuscitaram após o advento do hormônio masculino. E sem contar que aumenta a longevidade e impede doenças cardiovasculares, por não diminuir o telômero cromossômico. Esse foi o assunto de hoje, espero que vocês tenham gostado, um assunto extraordinário, um assunto revolucionário. Eu quero que vocês se inscrevam, tá? E compartilhem com seus amigos também. Muito obrigado.